perguntar um negocinho. Você conhece alguém que adora numa relação fazer joguinho emocional? É chantagem, é carinha feia... como identificar isso tudo hoje? Rose Vilela, que é psicóloga, está com a gente. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Todo nosso. E é chato quando a pessoa vai por esse caminho, hein? Pois é, né? Para o bem e para o mal. Porque às vezes você usa, é legal, é bacana. Mas tem que ter cuidado quando é sempre, né? O joguinho. O joguinho sempre aí cansa, complica. E acaba um relacionamento justamente por isso, né? Acaba, sem dúvida alguma. A gente até fez uma matéria sobre esses joguinhos emocionais. Vamos assistir? Vamos lá. Fora dos campos e das quadras, há outros tipos de jogos, os emocionais. Eles podem acontecer em qualquer tipo de relacionamento, como familiar ou profissional. Mas são os casais os principais participantes dessa jogada. Sabe quando uma das partes se aborrece, fica de cara feia a noite toda, mas diz que está tudo bem? Ou então, quando a pessoa visualiza sua mensagem, mas demora para responder, se fazendo de difícil? Tem ainda aqueles que desaparecem do nada só para que o outro corra atrás. Nas fases mais avançadas e preocupantes, casais usam a estratégia da ameaça para resolver algum conflito. Esses são alguns dos exemplos de jogos emocionais que podem fragilizar qualquer relacionamento. Isso porque eles simulam um estado aparente de controle e segurança e desviam a atenção daquilo que realmente importa. Nesse jogo, não há vencedores. O tabuleiro da vida deve ser baseado em respeito e confiança. Por isso, jogue aberto e fuja da dominação emocional com essas dicas imperdíveis. Pois é, agora você viu só, né? Os jogos emocionais, até a Rose começou falando isso, é uma grande verdade. A gente até pode usar um ou outro joguinho, mas não em alguma toda situação hora, né? ou outra, né? Para fazer aquela coisa de difícil, às vezes. Mas quando você usa sempre numa relação, numa relação de namoro, de marido e mulher, isso acaba virando uma manipulação. E aí mostra assim, o quanto você é inseguro, né? Na verdade, tem uma insegurança muito grande da pessoa que utiliza sempre dos jogos para poder manipular o outro. Então, isso é muito ruim, né? E o interessante é que sempre você vai encontrar um parceiro, uma parceira que se encaixa nesse perfil, que fica nesse lugar de manipulado. Então, isso que também não é saudável. De maneira alguma. Porque uma hora essa nem pessoa também acorda, nem né? Outro. Uma hora essa pessoa que é o manipulado acorda e esse joguinho deixa de fazer sentido. E aí a relação acaba, né? Porque ninguém aguenta. E aí aquele que manipulava nem sabe por que acabou. Por que será que acabou? Aí faz um joguinho, né? Eu sempre fiz tudo por você. Vítima, né? E você agora me larga. Porque o outro acordou, né? A outra acordou. Então, o joguinho vai por água abaixo. A gente tem muitas perguntas que chegaram justamente sobre essas situações. A gente vai começar com, vamos lá, uma delas, olha, que é da Samanta. E vê se você não passou já pelo menos algumas vezes pelo mesmo probleminha da Samanta. Ó, meu marido sempre reclama que toda vez que a gente briga, eu falo em terminar e peço para ele tirar as coisas de casa. Ele diz se sentir ameaçado. O que você acha? Olha, Samanta, realmente um dia esse seu marido pode se cansar e tirar as coisas e não voltar mais. Né? Porque chega uma hora, então começa a mexer, né, com a autoestima, com a segurança, tira suas coisas e vai embora. Chega uma hora, essa pessoa acorda, ela desperta para a vida e ele sai desse lugar de manipulação. E aí ele fala, opa, então é para ir embora? Eu vou embora, porque a vida muda, as pessoas mudam ao longo do tempo. Mesmo né? porque quando uma pessoa fala, se você não está satisfeito, vai embora. É como se, eu não ligo para você, você está aqui de favor mesmo. Sim, fica um desprezo, né? Fica um desprezo muito grande. Isso mexe muito com a autoestima da pessoa. É claro que por um tempo a pessoa ela vai vivendo isso, né? Porque isso faz parte daquela relação, daquela estrutura daquela relação. Mas só que chega uma hora que a pessoa vai e não volta. Então, tem que ter cuidado com os joguinhos, né? Então, uma hora ou outra você utiliza, né? Até
entre aspas, interessante. Mas se isso é um hábito e a relação só funciona em cima de jogos, isso é bem complicado. Então, Samantha tem que mudar a forma de agir. Mude a forma, Samantha. Brigou, encara essa relação, conversa, né? Porque manda embora, fica uma palhaçada. Parece criancice, né? Pega suas coisas e vai embora. Ou então aquele tipo, devolve minha bola, né? A bola é minha, eu vou pra casa, né? Eu vou pra casa. E não é bem assim. A partir do momento que você casa, que você mora com alguém, o ideal é que você converse com essa pessoa, né? Que esclareça, olha, eu não tô satisfeito do jeito que tá, vamos conversar, vamos sentar. E, vai embora. Fica uma coisa tão leviana, né? Eu acho. Tão sem valor essa relação, então qualquer coisa pode acabar. É fácil assim, né? O difícil é você encarar no dia a dia as dificuldades. Mandar embora é fácil, vai embora. Né? Cansou, encheu o saco, vai embora. Agora manda embora, mas depois aceitar quando a pessoa vai embora? Pois é. Aí sai correndo, né? Não vai, não me deixa. Não, terrível. Então esquece esse jeitinho, Samantha. Não é saudável. Não. Vamos ver mais uma? Eliane, sempre que meu namorado quer ir a algum lugar e eu não, ele diz, se você não for, eu também não vou. Eu sempre acabo indo porque não quero deixá-lo chateado. Será que ele está jogando comigo para que eu faça o que ele quer? Sem dúvida alguma, né? Se a pessoa não vai, ele não vai. Né? Então deixa um dia, então tá. Eu não vou e você não vai também. Qual o problema dele não ir? Por que ela tem sempre que estar satisfazendo o desejo dele e o desejo dela? Né? As pessoas precisam trabalhar um pouquinho a autoestima, né? Porque é importante o desejo do outro. Numa relação, você sempre abre mão um pouquinho daqui, abre mão um pouquinho dali, mas se sempre é desta forma, então onde é que está o desejo dela? Então ela fala, eu não quero ir, às vezes é um lugar que não agrada, ou é aquele dia que ela não está afim mesmo, então não é não. Então se você não for, eu também não vou. Ok, então vou ficar em casa, vamos fazer sessão pipoca, sessão cinema, sei lá, qualquer coisa, né? Vai transar, vai fazer outras coisas. Então não necessariamente precisar ficar no desejo do outro o tempo inteiro. Isso é muito ruim para ela, inclusive. E claro que ele está jogando, né? Mas ela podia acordar ele e falar assim, bem, hoje vai, você precisa, vou aproveitar sozinho, que você vai lá, e eu vou fazer tal coisa, vou cabeleireiro, vou sair com uma amiga, qualquer coisa. O problema é esse jogo que ele faz, né? Se você não vai, eu também não vou. Tem que quebrar o jogo, né? Tem que quebrar. Vai sozinho, experimente só. Né? Será que ele é tão inseguro também? Porque às vezes a pessoa é insegura. Você sabe que tem relações em que o casal, um não faz nada sem o outro, né? Então eles vivem, um respira o ar que o outro respira, não tem amigos, né? Assim, individuais. E isso é saudável para a relação. Quando um casal vive numa relação simbiótica, em que um não sabe quem é o outro, que é tão misturado, faz tudo que o outro quer, come tudo que o outro quer, é tudo junto, isso é muito ruim. É ruim porque você não traz novidade, não tem assunto, não tem amigos. Uma hora ou outra, sei lá, essa relação acaba, cadê os amigos? Né? Porque a pessoa viveu em função daquela relação. Então isso é muito prejudicial. É saudável que cada um tenha a sua individualidade, né, numa relação. E nesse caso, não sei se é o caso aí da simbiose, né, dele realmente não conseguir ir sem ela, que isso é muito ruim também, e que aí é legal isso que você falou dessa proposta. Olha, vai você sozinho. Eu vou aproveitar, né? Eu vou fazer outra coisa que eu queria fazer. Vou dormir, vou pro cinema, vou fazer massagem, fazer qualquer coisa. Porque a pessoa também precisa de um tempinho para ela e o outro para ele. É verdade. Então, Eliane, aproveita a dica e faça ele enxergar o quanto que é legal o momento de cada um, juntos e momentos de cada um separados também, né? Vamos ver mais uma pergunta? Do Rubens. Quando eu pergunto para minha mulher se está tudo bem, ela responde com uma cara fechada que sim. Mas eu sei que alguma coisa está errada, porque ela simplesmente não fala a verdade. Já volto. Voltando aqui para a gente falar sobre esse assunto que é muito sério hoje, sobre os jogos emocionais. Rose, deixei no ar a história do Rubens, que vai ajudar muitos homens, né? Pois é, né? Olha, quando eu pergunto para minha mulher se está tudo bem, ela responde com uma cara fechada que sim. Mas eu sei que alguma coisa está errada, porque ela simplesmente não fala a verdade. Bom, tem mulher que tem dificuldade de falar, né? Que prefere esticar a tromba. Mas é charminho isso? Então, às vezes é charme, mas às vezes também, quando a pessoa fala, o marido não aceita. Aí vira aquela confusão, vira aquele inferno. Então, se ela fala,
de verdade o que ela achou, o que ela pensa, então ela fecha a cara, porque aí ela já diz assim, ele vai saber que alguma coisa está errada. Ah, mas aí o pobrezinho também não consegue adivinhar. Pois é, não vai saber, né? Mas isso é também um jogo. Eu deixo o outro mal, ele vai ficar me perguntando o que que é. Rastejando. Vai ficar rastejando, vai querer saber, e eu tô aqui com a minha tromba esticadona, né? Com cara feia. Então, isso acontece. Mas tem que ver se também, quando ela fala, se ele não acha ruim e isso vira uma briga, porque às vezes o outro também não aceita, né? Então, às vezes o jogo vem dos dois lados, não é de um lado só. Mas não seria mais saudável? Tudo bem, na hora, se ela fala e não aceita, espera passar um momento, você chega e fala de novo, ai, meu bem, sabe aquela hora? Então, eu falei isso, porque... Explica de outro jeito, também. né? Então, que, aliás, quando a coisa está muito fervendo, o ideal é você deixar passar e amortar um pouquinho. Porque a coisa sai meio atravessado, sai meio torto, você acaba ofendendo. Então, às vezes é até melhor aguentar a tromba, espera um pouquinho, depois ela vai falar. Mas tem que falar, né? Depois né? ela vai falar. Mas tem que falar. Esse é o ideal, que se fale, porque o outro não tem bola de cristal, não vai adivinhar. Ai, não. E a gente tem essa mania. Mulher né? tem De ficar isso, quieta, né? pra não arrumar enguiço. E aí você vai deixando... Não magoar, não melindrar, e aí a coisa vai esticando. E o problema aumenta, né? E aí chega uma hora que o copinho transborda, né? Ninguém aguenta. Então, Rubens, conversa com ela. Conversa. A gente resolve, pronto, né? Vamos ver mais uma? Carla, é normal fazer greve de sexo de vez em quando para que o parceiro perceba que fez alguma coisa errada? O que é normal, né? Normal não deveria ser, mas tem muita gente que faz, né, que utiliza o sexo como moeda. Como barganha? Então, se você se comportar, fizer aquilo que eu quero, que eu gosto, a gente transa, né, usa o sexo. Agora, se você não se comportar, esquece, né, aí já faz a cara feia. Às vezes a cara feia antecede aí, né, para não rolar um sexo depois. Então, é um joguinho bem cruel, né? Usar o sexo como moeda. Mas muita gente usa, viu, Kátia? Mas você acha que isso é saudável? Porque não é saudável. Pode ser normal para algumas pessoas, mas é saudável para uma relação? Não é saudável para a relação, porque isso fica assim uma barganha, e o sexo ele vira uma moeda mesmo, e ele perde a função emocional, afetiva, né? Tem a coisa carnal ali do sexo, né? Mas tem tudo que o sexo traz também, que é esse contato, esse encontro, essa aproximação. Então isso é muito legal. Se você usa como moeda, como barganha, isso vira outra coisa, né? Fica banalizado, fica um sexo banalizado. Então tem que ter cuidado com isso. Então, Carla, reveja os seus conceitos do que é normal numa relação, né? Porque normal não é. Embora as pessoas utilizem, né? Mas dizer que é normal não deveria ser. Volta e a gente continua, que tem muita pergunta. Voltando para a Rose Vilela, que é nossa psicóloga, hoje estamos falando sobre jogos emocionais, que é chatíssimo. Vamos ver, olha, mais uma história da Fabiana agora. Meu marido sempre joga na minha cara que se não fosse por ele, eu nunca teria me formado na universidade. De certa forma, ele está certo, mas eu não gosto de ouvir isso. O que fazer? O ideal é falar para ele, né, que isso é uma coisa que machuca, que magoa, né? Porque numa relação, o ideal é que um ajude o outro, que colabore com o outro, né, em vários aspectos da vida. Então, esse processo de repente, provavelmente ele tenha pago a faculdade dela, não ficar jogando na cara, porque isso tá utilizando do poder, né? Então, eu paguei sua faculdade, hoje você é formada, porque isso é péssimo para quem está ouvindo, né? É muito prejudicial para a relação. Mas o ideal é que ela fale, principalmente isso, de dizer, olha, obrigado, agradeço, né? Mas isso me deixa muito mal, né? Isso é ruim, isso me humilha, porque é humilhante o tempo inteiro você ouvir isso. Isso é muito chato. Não precisa, né? Desnecessário. E se ela também ficasse jogando na cara dele tudo que faz? Ninguém se sente bem desse jeito, né? Pois é, porque ela também com certeza deve fazer muita coisa, né? Pela relação, faz, né? por ele. Então é uma troca, né? Uma relação tem que ter uma troca. Eu não posso utilizar do que eu fiz para ficar jogando na cara. Isso é muito ruim. Então,
fala com ele, Fabiana. Né? Claro, tem que falar, tem que falar. As pessoas têm que, os casais, eles precisam dialogar. Comunicação é tão falha no relacionamento. Muito, em todas as relações. É uma coisa assim impressionante. As pessoas têm medo de magoar, de melindrar. Às vezes preferem utilizar dos joguinhos, né, do que ser claro, franco, honesto. Então acaba usando da manipulação e isso é muito ruim. Isso às vezes magoa mais e chega um ponto que o relacionamento já deixa de existir. Vai desgastando, né, a relação, mesmo, desgaste muito grande. Vamos ver mais uma? A última, a Lorena. Minhas amigas têm uma regra de esperar pelo menos meia hora para responder quando um cara manda mensagem. Tem que cronometrar. Elas dizem que é para ele não achar que somos fáceis. Isso é verdade? Olha, algumas situações pior que viu, Kátia? Porque hoje, o que acontece, né? Tem uma oferta grande no mercado, né? As pessoas estão meio desesperadas para encontrar alguém, tanto os homens como as mulheres. Então tem uma necessidade. Não que é para ficar fazendo esse joguinho, deixa eu cronometrar, já deu meia hora, 31 minutos, está na hora de ligar. Não, deu vontade, liga, mas também não fica naquele desespero, naquela ânsia, né? Eu vou largar tudo para poder responder. Vai no seu ritmo, porque às vezes também tem uma ansiedade da pessoa. Larga tudo que está fazendo, está com... peraí, mandou a mensagem. Então, respira, né? Menos ansiedade, mais assertividade, porque na verdade numa relação não é o tempo que você demora para responder uma mensagem, mas sim o quanto você é assertivo. E hoje, o que é ser fácil ou ser difícil? Pois é, né? Isso é tanto homens como mulheres. Usar do seu desejo, da sua vontade. O que os outros vão dizer, isso é um problema dos outros. Né? Desde que você atue no seu desejo, isso que é o legal. Então não precisa sair correndo para responder, largar tudo, mas também não precisa ficar cronometrando, né? Nem muito menos na regra das amigas, Pois muito menos. E será que está dando certo para as amigas? Pois é, certo e errado também é relativo, né? Pois é. Olha, eu vou passar os contatos da Rose Vilela. Se você também quiser sugerir algum tema, fique à vontade. A gente vai trazer esse tema para o bate-papo com a Rose, que é psicóloga. O e-mail dela é rosevilela@uol.com.br. Também, olha, o telefone é o 0 operadora 11 3284 9025. 3284 9025. Obrigada mais uma vez. É sempre bom ter ela aqui com a gente, viu? Obrigada.